Esquece tudo que você acha que sabe sobre produtividade. Literalmente, joga tudo pela janela. Porque isso não vai te ajudar aqui. Na verdade, eu vou mudar toda a sua mentalidade sobre isso. O que a gente vai falar aqui é um segredo de gestão de tempo que é totalmente contrário do que você pensa. Quanto mais você desacelera, mais tempo você realmente tem. E eu sei que isso pode ser completamente insano, né? Mas só que aguenta firme aí que eu vou te explicar. Só que antes disso eu quero te avisar que isso aqui não vai ser nada motivacional. Se você está procurando por motivação tóxica, esse vídeo não é para você. Ele vai ser diferente. Você não vai ouvir aqui mantras como trabalho enquanto eles dormem, porque eu vou te falar de cenários da vida real, os quais eu passei e como que eu consigo gerenciar meu tempo e a minha carga de trabalho. E a primeira mudança crucial é que você precisa desacelerar. De fato, para de acelerar. Para de tentar espremer cada segundo no relógio de forma intencional. A palavra-chave que a gente tem aqui é não intencional. Vamos direto ao ponto para isso fazer sentido para você. Primeiro, eu quero que você estabeleça uma meta clara para os seus objetivos. E eu sei que parece muito fácil dizer isso e muita gente fala, só que o que isso significa na prática? Significa que quando você não tem uma meta real definida, você não sabe para qual destino você está indo. Então, você não vai saber por onde começar a sua jornada. Por exemplo, se você quer comer frango frito, você sabe onde comprar. Você vai andar e saber onde chegar para comprar um frango frito. Só que se você não sabe o que você quer, você vai ficar andando e esperando que uma loja apareça e ela nunca vai aparecer, porque ela pode estar muito longe de onde você está. E é exatamente o mesmo que seus objetivos. Então, se você sabe que você quer notas boas, só que você não traçou nenhuma meta para chegar lá, e você fica vagando e fica fingindo que estuda, só que na verdade você está perdendo tempo. Então pega essas metas inúteis como, vou trabalhar no meu projeto hoje e joga fora, porque você é vago, seja específico, seja realista. Não diz, eu vou aprender tudo isso em 2 segundos. Obviamente não vai, porque isso não funciona. Então se você falar isso, isso vai te atrasar, porque você vai ficar ansiosa, porque você não consegue cumprir o que você tem planejado. Então o que você deve fazer é algo como, sei lá, eu vou escrever hoje 100 a 500 palavras da minha redação até o meio-dia. Ou eu vou finalizar um esboço de apresentação que eu tenho até as 3 horas. Isso vai te fazer com que você ganhe uma dose de dopamina, porque você vai sentir que se realizou algo, você sente que está vencendo. E isso vai quebrar a meta que você tem, coisas tangíveis, para que você consiga acompanhar o progresso. Uma vez que você faz isso, fica muito fácil de dividir as suas metas em ações menores. Por exemplo, se você quer escrever uma redação, texto, um relatório, você pode fracionar ele em primeiro fazer o esboço, depois fazer o rascunho e depois revisar, porque você tem passos acionáveis em cada etapa. Essa ação focada mudou tudo para mim. Antes disso, eu estava em todo lugar, a todo tempo, equilibrando vários pratos que acabavam por cair. E quando eu comecei a fazer essas ações, eu passei a enxergar melhor o que acontece no meu dia a dia e eu consegui encaixar, sei lá, escrita na minha vida. E aqui está um exemplo para vocês verem de como que você pode fazer isso. Se eu tenho um evento social à noite e de manhã eu tenho uma reunião, eu preciso chegar cedo para organizar tudo. Só que se eu também tiver, sei lá, monitoria às 2 da tarde, eu precisar criar conteúdo para as redes sociais e prova amanhã, como que eu vou planejar isso? O que eu faço é agendar sessões de estudo nos intervalos. Só que é muito importante que você faça isso de acordo com a sua realidade, porque você vai ver muita gente falando assim, não, se você tem meia hora da casa para a faculdade, estuda aí nessas meia hora. Também estuda na volta. Ou se não, estuda no almoço, enquanto você está se alimentando. Estuda durante as aulas que você acha o conteúdo óbvio e não precisa ficar ouvindo. Só que isso, ou estuda outras matérias que você vai economizar tempo. Só que isso, gente, é insustentável a longo prazo, porque você não é uma máquina. Você precisa de hobby, você precisa de descanso, precisa de microdoses de prazer diárias para conseguir chegar no seu objetivo final. Então, não se entope de coisas. Você precisa respirar. Você precisa se recuperar para conseguir. Nesse cenário que eu disse aqui do tempo, que eu faria seria um pomodoro, que seria, por exemplo, pegar algumas tarefas para fazer, que seria possível no meu dia a dia, sem tirar minha paz, e fazia 15 minutos de foco, 15 minutos de prazer. E aí, aqui que entra aquela pressa que eu falei lá no início. Não tenha pressa, você não vai mudar a sua vida com uma semana, você não vai. O que você precisa, na verdade, é construir passos do mesmo modo que você constrói músculo. E se você acha que rapidez é igual a produzir mais, não é.
Você não fica com um tanquinho malhado quando você faz 100 abdominais em 1 segundo. Ser rápido, gente, não significa ganhar músculo e é a mesma coisa em todas as outras áreas da sua vida. O que você ganha com isso é pressa, estresse, erros e uma sensação de miséria, porque você não está conseguindo concluir o que você deveria e você vai entrando numa espiral de ansiedade. E aí acaba que você vai perder tempo se preocupando ao invés de estar fazendo o que você tinha que fazer. Então, primeira coisa que você vai fazer é pegar e olhar a sua vida. Como que é a sua vida? Onde que você passa seu tempo ocioso? Onde que dá para inserir suas metas? Você cuida do seu corpo e da sua mente? Porque disciplina não se sustenta sem cuidar da matéria, sem cuidar da carne. A quarta coisa que você vai fazer é estruturar o seu dia corretamente. Anota o que eu vou te dizer e nessas janelas que eu vou te falar, coloca atividades do seu dia, tá bom? Biologicamente, a gente não é a mesma pessoa ao longo do dia. E a gente tem 3 fases no dia. E que a primeira é de 0 a 8 horas depois que você acorda, é quando seus níveis de dopamina e de cortisol estão lá no talo. E esse é o momento ideal para você fazer um trabalho analítico, difícil. Já das 9 às 16 horas depois que você acorda, a sua serotonina, ela aumenta. Então, aqui é o momento ideal para você fazer atividades de criatividade, socialização. E 17 a 24 horas depois que você acorda, é hora de dormir. Então, só faz isso, reorganiza sua rotina. Isso vai ser a base para você construir a sua disciplina, tá bom? De verdade, pega um papel e coloca as suas atividades nessas 3 fases do dia. Depois disso, você não vai ignorar o efeito de pequenas sessões de estudo ou de atividades importantes para você diariamente. Então, ao invés de você pegar 15 horas no dia para fazer tudo o que você quer fazer, faz 30 minutos todo dia. Achou 30 minutos muito? Não tem problema. Eu vou te ensinar um truque para fazer as coisas difíceis ficarem fáceis. Usa a regra dos 5%. Quando você for fazer algo que para você é muito difícil, reduz isso para 5%. Se uma tarefa parece que é pesada demais para você, pergunta para você mesmo: aonde começa a minha disposição para fazer essa tarefa? Por exemplo, hoje eu tenho que treinar 1 hora, mas hoje está sendo bem difícil isso. Onde que essa tarefa se inicia? Talvez se eu colocar roupa. Então eu vou lá colocar roupa e é isso. O que acontece é que na neurociência a parte mais difícil de qualquer tarefa não é a execução da tarefa em si, mas o momento da transição, de sair daquele estado de repouso para o estado de ação. Então, se você reduz essa tarefa para algo ridículo, por exemplo, eu preciso lavar a louça, só que tem um monte de louça para lavar. Pensa, eu vou lá e vou lavar um prato. O objetivo ele é tão pequeno que ele não gera medo. O cérebro não sente a necessidade de lutar contra esse objetivo. E olha o que vai acontecer depois disso. O cérebro odeia tarefas inacabadas. Então, quando você iniciar esses primeiros 5%, você vai criar uma tensão cognitiva que vai fazer com que o seu cérebro queira resolver o problema. Então, normalmente, o que pode acontecer é que após esses 5% iniciais, você descobre que você tem energia para fazer os outros 95%, porque a barreira de resistência inicial foi quebrada. E isso vai te ajudar com os outros conceitos que a gente vai falar no vídeo. Então, é melhor você fazer algo por 5 minutos todo dia do que fazer algo, sei lá, 5 horas num dia só e nunca mais voltar. Para fazer isso, você nunca vai estabelecer um ritmo que você não consegue manter. E tem uns motivos por trás disso. Quando você tenta fazer algo que é muito mais difícil, que você aguenta, você vai causar picos de cortisol no seu cérebro e no seu corpo. E o seu cérebro vai se remodelar pela intensidade mais do que pela frequência. Então, sabe aquele gás inicial que a gente tem em janeiro, que vai fazer isso e aquilo, só que fevereiro acaba? É tipo isso. Quando você faz um plano consistente, que você segue, é melhor do que um plano perfeito que você abandona. Prefere, então, fazer algo todo dia, ao invés de fazer tudo no dia e ficar exausto. Vai com calma, vai frequente. Com o tempo, esse seu objetivo, ele vai perdendo a dificuldade e vai se tornando mais fácil. Agora, se você quiser resolver tudo hoje, eu te garanto que ele vai continuar difícil. Então, começa com tanto certo para você. De verdade, esquece o que o pessoal tá falando, que tá todo dia estudando, que tá treinando todo dia de segunda a sexta, que são mestres em relacionamentos. Esquece. Se para você ler 2 páginas é muito, leia uma. Se impor limite de cara pro seu parceiro ou pra sua parceira é difícil, impõe limite, sei lá, na pessoa da operadora que te ligou. Se 15 minutos focado é muito, fica 10. E depois entenda que esses 10 minutos é muito e que você tá fazendo por você. Imagina que, sei lá, 10 minutos, 6 dias é 1 hora. Você conseguiu 1 hora focado. E a partir do momento que você entender isso, promete uma coisa pra você. Promete isso e cumpre. Você não vai errar 2 vezes.
É só isso. Você decidiu lá sua meta, sei lá, de ler uma página por dia. Você não vai errar 2 vezes. Porque é muito normal e é esperado até que quando a gente vai fazer coisas difíceis, a gente fale. Só que o segredo é deixar que um erro não se torne 2, 3 ou uma semana inteira. Errei hoje, beleza. Eu vou voltar amanhã. Quando você fizer isso, você não vai deixar o segundo erro vir e o cérebro vai entender que a exceção é a nova regra. E é desse jeito que a gente luta contra a procrastinação. É desse jeito. Errou uma vez, o cérebro vai entender como um erro de execução, por exemplo, um erro externo. Errou 2 vezes, o seu cérebro vai entender como um erro de identidade, que é interno. Então, se você erra 2 vezes para aliviar o desconforto de não ser quem você diz ser, o cérebro vai tender a chutar o balde e abandonar o hábito completamente, porque ele não quer sofrer pela falha. Só que se você errou hoje, volta amanhã. Não se culpa, não se autodeprecia, só volta. Então, se a meta é treino 3 vezes na semana, e, sei lá, na segunda você não foi, vai na terceira. Usa a regra dos 5% para te ajudar aqui, mas vai. E para finalizar, é muito importante que você tenha metas claras e realistas. Então, olha para o seu dia e trabalha com a sua realidade. Use os seus intervalos para suas metas com equilíbrio, porque você não é uma máquina. Descanso e lazer são essenciais para sustentar algo a longo prazo. Sincroniza a sua biologia com as suas tarefas. Usa a regra dos 5%, que vai deixar tudo muito mais fácil. Não erra 2 vezes, porque isso pode se tornar a sua identidade verdadeira. E lembra que produtividade não vem de rapidez, mas da clareza das suas metas. O respeito ao seu ritmo biológico e da manutenção da sua consistência através de micro hábitos. Essas coisas realmente me ajudaram. E hoje, coisas que eram muito difíceis são apenas tarefas diárias na minha vida. Isso me dá o poder de investir e alcançar mais metas. E para as outras metas eu uso esses mesmos conceitos. E agora que você tem essa ferramenta que você aprendeu aqui para gerenciar o seu tempo, eu preciso ser brutalmente honesta com você. Se você aplicar isso tudo e ainda sentir que tem um peso, o problema talvez não seja a sua gestão de tempo, mas o seu sistema nervoso. Muitas vezes a gente acha que está falhando na produtividade, quando na verdade nosso corpo está apenas tentando sobreviver a um estado de alerta constante. E aqui é a parte mais insana de tudo isso. O processo de cura do seu sistema nervoso é completamente contraditório. Sabe aquele cansaço extremo que você sente mesmo sem ter feito nada? Ou aquela sensação de que o mundo está rápido demais e que às vezes parece um retrocesso? Isso, na verdade, é o seu corpo finalmente se sentindo seguro o suficiente para processar o estresse acumulado que você tinha. Essas metas que eu falei para vocês vai tirar esse estresse acumulado. E se você ainda se sentir mal tendo isso, eu gravei um vídeo aqui específico sobre os 5 sinais de que você está se curando, mesmo que não pareça. Se você sente que você está lutando contra si mesmo para ser produtivo, você precisa entender esses sinais para não interromper a sua própria evolução achando que está errado, tá? Então clica aqui nesse vídeo que eu vou deixar e eu te vejo lá para te mostrar que talvez o seu pior momento pode ser, na verdade, o seu maior sinal de progresso.